Tô no... Gente, voltando de novo, deu um pauzinho aí, vamos ter que conectar de novo. A live não tava conseguindo chamar todo mundo, eu tive que entrar de novo na live, tá? Desculpa aí, mas tive que derrubar e entrar de novo, tá? Perdão aí, gente, mas... Adriano, manda um oi aí pra entrar, porque tava travando e não tava conseguindo te chamar. Perdão, gente, já estamos aí em 128, batemos 300, continua. Perdão, mas deu um pequeno probleminha aqui na hora de colocar. Adriano, tá aí? Manda um oi aí, gente. Perdão, mas vamos de novo. Ana, seja bem-vinda. Elisa, seja bem-vinda. Multimarca, seja bem-vinda. Vamos que vamos. Cláudia, seja bem-vinda. Rafaela, seja bem-vinda. É isso aí, gente. Vamos chegando, vamos chegando. Adriano, se tiver aí, me manda um oi, que eu já te convido aqui. Tem 4 solicitações para participar. Já coloca a sua. Legal, 212, gente. Desculpe, vamos que vamos. Bernardo, gente, eu falo, não custa nada para ajudar. Simplesmente compartilhar essa live e mandar para todo mundo. Hoje vai ser uma aula sobre produtos. O Adriano é um cara fantástico que vai falar de lençóis, chapada. Tem tanta coisa bacana que ele vai compartilhar conosco e vai ser fantástico. Obrigado aí, vamos compartilhar. Vamos bater os 360 e arruma os 600. Adrianão, entrou, me avisa. Tá como o mundo Jecos aí. Chegar aí, aparecer, me dá um oi que eu já te chamo. Tá todo mundo ansioso aí para saber sobre lençóis, sobre São Luís. É isso, gente. Vamos entrando e vamos compartilhando. É isso aí. Vamos que vamos. Jecos na área aí, não? Opa, 285. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar. Entrei. Agora sim, vamos lá chamar ele aqui. Vamos que vamos aqui. Pera aí. Opa. Adriano, é só aceitar e vamos viajar nesse mundo maravilhoso que é o Maranhão aí, aguardando só o seu ok, dá o seu aceite, conectando e entra nessa live. É isso aí, meu amigo. É só virar. Opa, tá Deixa eu virar que ela virou automático aqui. Pronto. Pô, que prazer. Fala, Dani, beleza, cara? Meu irmão, prazerzaço. Desculpa a confusão. Prazer te ver, estar aqui com vocês, hein? Legal. Cara, você tá com essa conexão de São Paulo pra cá demorou a chegar, hein? Ô, louco. É distante, né? Mas nós estamos aí, ó, com mais de 340 agentes online. Show, show. A minha meta é 600, que a gente vai doar 6 cestas básicas dessa vez aí. Vamos que vamos. Cada 100 é uma cesta básica. Já tem praticamente aí quase 4 cestas. Gente, bora compartilhar. Massa. E assim, voltamos e caímos, agora estamos aí forte. Adrianão, se apresenta, diz quem é você, quanto tempo de turismo, e vamos lá. Só coisa boa aí. O pessoal tá doido para saber as novidades de lençóis, falar um pouquinho sobre Barreirinhas, a gente falar um pouquinho sobre São Luís, os arredores, novidades. Então se apresenta e a gente segue um pouquinho nesse bate-papo descontraído e olhando aí da melhor forma possível. Primeiramente, obrigado por estar aqui conosco, tá bom? Massa, Dani. Obrigado pelo convite aí. Você, Orinter, como sempre, parceiraços nossos, né? E, pessoal, meu nome é Adriano Brito, a gente é do Mundo Gecos, né? Gecos Receptivo. A gente tem um receptivo já há 8 anos no mercado. A gente atende tanto Pará, quanto Maranhão, quanto Tocantins. E eu tenho de turismo 15 anos, né? Comecei como receptivo mesmo, foi minha escola. E aí depois abri meu negócio, empreendi. E aí a gente já começou na Gecos com 2 destinos bem fortes aí no Brasil, sendo que o Maranhão tem o maior destaque, né, a nível nacional, principalmente por conta dos lençóis, né? Então, sim, a gente tem um carro-chefe, que é os lençóis maranhenses, né? E aí, com isso, a gente também tem outros atrativos como São Luís, que é a capital, que o turismo tem crescido cada vez mais aqui. Então vai ser um prazer falar com vocês. A gente está à disposição aqui para tirar toda e qualquer dúvida. A gente tem também se espelhado na Orinter, feito algumas lives aí para poder divulgar um pouco de China, falar um pouco do Maranhão, do Pará, mostrar para essa galera aí o que elas podem fazer quando tudo isso voltar ao normal, né? Isso. Adriano, tem gente do Brasil inteiro, Maringá, São Paulo, Fortaleza, Nordeste. Gente, vai botando na cidade as perguntas que a gente vai falando todas as cidades presentes e as agências presentes também, tá? Obrigado de coração pela audiência de vocês estar aí. Gente, vamos arrumar os 400, 500, 600, hein? Vamos bombar essa live. Vamos lá, pessoal. Vamos aquecendo. Para ajudar não custa nada. Adriano, fala para mim um pouquinho, como que está esse momento aí do Maranhão, está vivendo, após esse momento desafiador? Nem gosto de falar do que está acontecendo, esse momento desafiador. Como o Maranhão está se preparando para sair disso e como nós aqui podemos discutir e falar um pouquinho depois das maravilhas que tem nesse estado aí. Fantástico. Legal.
Legal, ótimo. Então, Dani, a gente tem feito um trabalho forte aqui de promoção do destino, usando todos os meios de online, né, no caso, as redes sociais, sites, né? A própria Secretaria de Estado e Município aqui do Estado do Maranhão, eles têm buscado fazer uma divulgação muito positiva do destino. Foi lançado um vídeo tanto do Estado quanto do município de São Luís, falando um pouco do que se pode ser feito aqui no Maranhão e das belezas que a gente tem aqui no Estado. Né? Então, a gente tem trabalhado muito nessa pegada. A gente sabe que as notícias ruins estão o tempo inteiro na mídia, né? Então a gente tem tentado fugir disso. Né? Teve aquele pico, aquele momento onde todo mundo ficou naquele meio desesperado, sem saber o que fazer, né? E agora o que a gente tem feito é tentado desviar os olhos desses assuntos ruins, né, do que tem acontecido, para a gente poder programar algo para o futuro. Né? Então, é o que o trade tem se reunido aqui, tanto as agências, quanto os hotéis, quanto os guias de turismo, tem todo mundo se movimentado de modo geral para a gente poder disseminar coisa boa, né? E sim, o Maranhão estava numa crescente, né, Daniel? A gente teve em 2019 um avanço muito grande de turistas, né? Então, a gente estava tendo já uma crescente. 2019 bateu um recorde assim, de fluxo de turistas que a gente recebeu aqui no estado. Então, a gente estava em comemoração e trabalhando para trazer mais, né? Sim. Então, a gente ainda, claro, né, sabe de tudo que está acontecendo, a gente está buscando ainda, a partir do momento que tudo isso passar, para a gente poder realmente retornar e trazer essa demanda para cá. A gente sabe que o turismo vai mudar, né, Dani? A gente tem conversado Sim. sobre isso. A Oriente, a gente tem feito um trabalho com vocês aí de produtos novos, né, segmentados, né, que a gente acredita que essa vai ser a pegada aí para esse turismo que vai se transformar depois que tudo isso passar. Né? Então, e o Maranhão tem tudo isso. A gente tem aqui cultura, história, gastronomia, aventura, ecoturismo, pesca. Né? Então, a gente tem todo tipo de nicho aqui para ser trabalhado aqui no estado. Tá, Adriano, só para batemos 400, rumo aos 500, 600. Opa! Minha meta é os 600, hein? Me ajude aí a bater a meta. Vamos lá, pessoal. Aqui. Vamos ajudar, gente. Ajudar não custa nada. Compartilha essa live. Eu queria parabenizar todas as agências aí, tantas agências queridas, de peso, que estão participando dessa live. Muita gente chegando, Adriano. Só gente maravilhosa, da melhor qualidade. E assim, eu sou um esperançoso pelo Brasil, tenho orgulho de ser brasileiro e tenho orgulho desses agentes de viagens. Que estão se reinventando, trabalhando todo dia, buscando se capacitar. Isso não tem para ninguém. Ó, uma salva de palma de todo o time da Oriente, que eu tenho certeza que deve estar batendo palma para vocês aqui. Mas vou representar Legal, o time junto com o Adriano para vocês. A gente, parabéns. Show de bola, vamos em frente, é isso aí, galera. Vocês são diferenciados. Eu falo assim, até me emociona de falar quanto vocês estão trabalhando e estão fazendo diferente. E vamos ajudar as pessoas aí com conteúdo e com formação. Adriano, fala um pouquinho para mim de São Luís. Me conta a história de São Luís, como a gente chega em São Luís para ir para Lençóis, descobrir essas maravilhas. Eu tenho algumas perguntas, vai aparecer pergunta aqui na live. Me fala por que esse destino encanta tanto. É o reggae que é forte aí? É o samba? O que acontece em São Luís e região? Fala para nós o que acontece. Legal, Dani. Cara, é a mistura de tudo, né? Aqui em São Luís a gente já é diferente pela colonização, né? O Maranhão começou aqui entrando para o São Luís, foi invadido por franceses, colonizado por holandeses e depois os portugueses tomaram de conta. Então a gente teve essa mistura de povos aqui, né, fora os indígenas que já estavam aqui na região. Então o Maranhão ele é muito diverso em cultura, em gastronomia, em história, né? E São Luís, que é a capital do estado, ela tem um pouco mais de 1 milhão e 100 habitantes. A gente tem aqui toda uma estrutura de rede hoteleira, restaurantes e atrativos turísticos para oferecer. A gente chega em São Luís, primeiro, nós temos várias formas de chegar, né? O aeroporto internacional, né? Marechal Cunha Machado, a gente tem voos aí para o Brasil inteiro, e aí é o principal portão de entrada, certo? Estando em São Luís, o que eu recomendo sempre é que o passageiro passe no mínimo 3 ou 4 dias, porque a gente tem muito atrativo para oferecer aqui, né? Fora a parte histórica, que é muito rica, são mais de 5.000 edificações tombadas pela Unesco, a gente tem também toda a parte de praias, tem a parte cultural com Bumba Meu Boi, Tambor de Crioula. A gente tem aqui uma imensidade de museus que podem ser visitados durante o passeio. Né? Então, temos roteiros aqui dentro de São Luís que você pode passar tranquilamente 4, 5 dias. Né? E o bacana é, o Maranhão, por ser muito grande, ter uma região turística muito extensa,
foi dividida em polos turísticos. E o Polo São Luís hoje, ele contempla a cidade de Alcântara, que fica a 1h20 de barco aqui, então você também faz uma travessia de barco, e aí vai numa cidade histórica que fica aqui próximo. E o bacana de Alcântara é que, além da parte histórica, que é muito rica, a gente tem ainda lá uma base de lançamento de foguetes, que é muito curioso, né? Então, Alcântara é totalmente como se ela estivesse parado no tempo, né? Então, as casas são... Você vê muitas ruínas, não há prédios na cidade, são casas pequenas, né? As ruas são pavimentadas com paralelepípedo, então é uma cidade muito rica. E aí, além dessa parte da história também, e desse contraste que a gente tem em relação ao centro de lançamento de foguetes, a gente tem a parte de praias que é muito bonita e ainda tem ainda várias comunidades quilombolas que podem ser visitadas. Isso ainda faz parte do Polo São Luís. Eu ainda tenho São José de Ribamar, que é a cidade que é a morada do Santo Padroeiro do Estado. Eu ainda tenho também Raposa, que é onde fica as Fronhas maranhenses. Antes de chegar nos Lençóis, Daniel, e o pessoal está ouvindo, tem que ir para as Fronhas, viu? Porque onde tem Lençóis, tem Fronhas. Então aqui na cidade de Raposa a gente tem as Fronhas maranhenses, né? Que é na praia de Carimã. Tá. E aí, fora essas 3 cidades que eu citei, né? São Luís, São José de Ribamar e Raposa, dentro da capital você tem as praias que a gente pode contemplar, né? Sim. Tem o centro histórico, que é possível fazer visita de half day ou de full day, então um dia inteiro ou metade de um dia. E aí a gente tem também toda a parte noturna, que é muito bacana. Foi recém-inaugurado aqui em São Luís o Museu de Gastronomia, que é um museu muito legal, onde ele mostra toda a gastronomia do estado, que ela é super única, e também o Museu do Reggae. Aí eu vou te falar sobre o reggae agora, né? Qual que é a história desse reggae aí? Cara, aqui no Maranhão é o seguinte, a gente tem vários ícones, né? Mas quando a gente fala de reggae Guaraná Jesus, todo mundo já lembra logo, né? Então, o reggae, a gente tem o segundo museu do reggae do mundo, né? Na realidade, só tem 2 museus sobre o reggae no mundo. E o segundo está aqui, um na Jamaica e outro aqui no Maranhão. Esse museu tem 2 anos de operação, né? E aí tem um curador, que é o Ademar Danilo, que é um DJ de reggae aqui, um cara show de bola, que divulga muito reggae aqui no Maranhão, defende muito reggae. E aí esse museu pode ser visitado pelos turistas, né? Ele fica aberto de terça até domingo. E aí a gente conhece a história do reggae, entende por que o reggae chegou aqui no Maranhão. E a grande curiosidade antigamente, né, as ondas de rádio que tocavam reggae vinham da Jamaica, né, e passavam por aqui para o São Luís, as rádios daqui captavam a música. E aí o Maranhão começou a ouvir o reggae aqui, a música caribenha, né, e tal, diferente, o estilo, e aí virou uma febre, né? Então hoje o reggae ele assim, faz parte da cultura do maranhense, né? E é tão forte que até a forma de dançar é diferente. A gente dança o reggae aqui agarradinho, né? Então, como se você estivesse dançando um forró, né? Só que você está num ritmo mais lento, E aí a gente tem as famosas radiolas de reggae, que são paredões de caixa de som, e aí tem os DJ de reggae que tocam essa música. Então, no Museu do Reggae a gente vê tudo isso, né? E aí, fora isso, tem toda a parte de artesanato, que pode também ser encontrado aqui, que aí a gente tem desde cachaças feitas de mandioca, né, que isso é novidade também, né, que é a tiquira, nossa tiquira, e também tem a parte de artesanato que é feito de renda de bilo, fibra de buriti, cerâmica, né, então toda essa diversidade você encontra aqui na capital São Luís. Tudo isso é só São Luís, viu, pessoal? Tem muita coisa ainda para fazer. E aí todo mundo comentando aqui, mas gente, a gente vai falar de Lençóis, qual a melhor época, como chega, qual que é a distância, fica aí que tudo isso a gente vai contar. Aqui São Luís tem uma riqueza tão grande de cultural, gastronômica, que é legal dividir isso com vocês para entender que o cliente, sim, tem que passar por São Luís antes de chegar nos Lençóis. E o Adriano está falando aqui que é importante ficar lá no mínimo 4 dias para conhecer bem São Luís, e o museu, para mim, que era uma novidade, vou te falar bem a verdade, que um dos museus do reggae estava aí, era o segundo. Eu não tinha noção disso. O pessoal está falando do Guaraná Jesus, porque o Guaraná Jesus, acho que ele marcou a época de São Luís, né? Que era o único Guaraná diferente, cor de rosas, até uma grande marca comprou. Fala um pouquinho sobre isso também, para... Pronto, o Guaraná Jesus, então, o Guaraná Jesus, assim, hoje não, já de um tempo para cá, a Coca-Cola comprou o Guaraná Jesus, porque na realidade o Jesus ele era tão vendido aqui no Maranhão que ele batia a Coca-Cola em vendas, né? E aí, como ninguém pode bater a Coca-Cola, eles compraram o Guaraná.
Só que eles mantiveram a logomarca, que na realidade aquele nome Jesus na garrafa é a assinatura do farmacêutico que criou o Guaraná. A história do Jesus é que ele era um remédio para gripe, né? Um xarope. E aí o farmacêutico na época, o seu Jesus, né? Ele desenvolveu esse xarope e aí ele resolveu fazer uma mistura, botar uma água gasificada, os filhos deles adoraram e aí ele transformou no refrigerante. E aí, cara, disparou em venda aqui no Maranhão. Vende muito até hoje, meus filhos adoram Guaraná Jesus. Então, assim, é uma loucura. E, assim, a Coca-Cola manteve um acordo, né, com os donos do Guaraná que não pudesse ser comercializado fora do estado. Né? Então, o que se encontra, inclusive aí em São Paulo, no Mercadão, né, ou em outros locais, é clandestino, vamos dizer assim, né? Oficialmente só pode se vender aqui dentro do estado. Ah, que legal. O pessoal leva isso como recordação, né? Compra, tira foto. Isso. Se eu não me engano, é um dos itens que mais tiram foto quando chega a horinha desse Guaraná em algum lugar. Me fala uma coisa. A hashtag Guaraná Jesus é famosa. Ah, legal. E me fala uma coisa, quantas horas, quanto tempo leva um city tour para a gente fazer aquele city tour bacana em São Luís, conhecendo toda essa parte histórica, toda essa parte gastronômica, entendendo sobre São Luís? Quanto tempo leva para fazer um city tour bacana e conhecer mais sobre São Luís? Pronto. Assim, o sítio tradicional, que é o histórico, a gente faz ele em torno de 3 horas e meia, né? 3 horas e meia, 4 horas. Ele faz a parte nova da cidade, que é a região das praias. Né? Depois a gente segue passando pelo Espigão, que é uma área nova aqui também de São Luís, que é no bairro da Península, que é uma vista muito bonita para a Baía de São Marcos. E depois a gente vai para o centro histórico. Tudo isso a gente faz de carro. Chegando no centro histórico, começa uma caminhada, né? Então a gente faz ali mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas de caminhada, conhecendo todos os casarões, conhecendo as igrejas, as praças, indo também no mercado para fazer compra, né? No Mercado das Tulhas, que é onde fica o principal ponto de artesanato aqui da região. Então, esse city tour a gente faz numa manhã. Porém, a gente trabalha com a Orinter, a gente tem um city tour que é muito bacana e diferenciado, que a gente contempla o dia todo no centro histórico, né? Então, Daniel, o que a gente faz? A gente começa pela manhã às 8h30 e encerra por volta das 16h30, e aí a gente visita todo o centro histórico, não vai na região das praias, nem na parte nova, porque a gente tem muitos museus aqui no centro histórico, tem muitas casas para visitar. Então, o que a gente faz pela manhã, a gente visita toda a parte alta do centro histórico, né? E aí almoça no restaurante do Senac, que é um restaurante muito tradicional aqui, um dos melhores restaurantes de São Luís, que fica também no centro histórico, e à tarde a gente continua visitando outra etapa do centro histórico, já na parte baixa, ali na Rua Portugal e no Mercado das Tulhas. Então, esse passeio de dia completo é o que a gente recomenda muito aqui, porque a gente conhece bastante, assim, com maior propriedade mesmo, a cidade de São Luís, né? Porém, a gente tem outras formas de fazer. A gente segmentou os passeios aqui, por conta da diversidade que São Luís tem de atrativos, em passeio religioso, a gente segmentou em passeio cultural, em passeio de compras, em passeio histórico, em passeio de praias, né? Então, a gente tem todos esses segmentos para trabalhar aqui em São Luís, né? Inclusive, uma dica para a galera, às quartas-feiras, tanto o Museu do Reggae, quanto a Casa do Tambor de Crioula, que é uma dança típica, que é africana, típica aqui do Maranhão, né? Eles fazem as oficinas, né? Então, quarta-feira, às 18 horas, tem uma oficina do Museu de Reggae. Então, você vai no museu e você aprende a dançar reggae, como o maranhense dança. Legal. E aí também, acabou a oficina de reggae, logo depois já tem a oficina do tambor de crioula. Você aprende a dançar o tambor de crioula, que é uma dança onde as mulheres dançam e os homens tocam o tambor. Né? E aí tem uma saia rodada muito bonita que as mulheres usam para dançar. Então, é muito bacana. E assim, isso você consegue encontrar aqui no Centro Histórico hoje com facilidade. A cidade melhorou muito, viu, Daniel, em relação à segurança, em relação à pavimentação das ruas, do centro histórico, reforma de praças, reforma de casarões. Então é importante a gente divulgar isso, porque foi feito um trabalho muito forte aqui das secretarias de Estado e município aqui na capital, e o centro histórico hoje ele enriqueceu muito. Né? De uns anos atrás, a gente tinha algumas reclamações de segurança, de casarões que estavam caindo aos pedaços e tudo mais. E aí a gente conseguiu mudar esse cenário. Muitas praças foram reformadas. Então, infelizmente, a mídia acaba jogando coisa ruim na internet, né, nos jornais, e é importante a gente reforçar isso, que houve essa mudança muito forte aqui em São Luís de 3 anos para cá. E é bacana que o turista, quando ele chega aqui, ele se surpreende. Porque qual é aquela percepção que ele tem? Né? Que o Maranhão só tem lençóis.
né? É verdade. Então, ele vem naquela expectativa altíssima, cara, eu tenho que ir para os Lençóis, tenho que conhecer Lençóis, e aí quando ele chega na capital e ele conhece São Luís, começa a ver o tanto de coisas que São Luís tem para fazer, o tanto de riqueza cultural, histórica e atrativos que se tem, ele fica fascinado, né? E ele às vezes pede até para poder postergar um dia da viagem dele, passar mais 1 ou 2 dias aí para alterar. Então é importante a gente de viagem ter esse conhecimento, porque você consegue passar para o teu passageiro aí mais segurança na hora dele fechar uma venda. Legal. Adriana, aproveitando isso que você está falando, qual que é a melhor época para São Luís? São Luís é um destino para trabalhar grupo. Quais outros atrativos a gente tem em São Luís para fazer? Além da parte histórica, que você falou brilhantemente, a parte gastronômica, que eu entendo que é um diferente, até a gente chegar e ir caminhando para Lençóis, o que mais dá para fazer? O que eu tenho de atração em São Luís, além disso, para fazer? Eu tenho um rio, eu tenho praia, o que eu tenho aí de diferente que eu possa aprender esse cliente para que ele aproveite esses 4 dias de estadia maravilhosas em São Luís? Legal. Então vamos lá, perfil do público, né? A gente hoje, a maior parte do público que a gente atende aqui é a melhor idade, tá? Então realmente o que é muito forte aqui na nossa região, né? Além da melhor idade, a gente atende os públicos entre 35 e 50 anos, né? Então esse é o nosso segundo público, e aí a galera mais jovem fica em terceiro lugar. Então esse é o perfil de turista que a gente atende aqui em São Luís e que tem interesse em fazer essas atividades que nós temos aqui. Falando em atrativos, né? Então, como a gente segmentou muito aqui a nossa região em relação aos passeios, então a gente tem toda essa parte histórica que eu comentei, a parte cultural, a gente tem casas de culturas que podem ser visitadas aqui, tem até Museu do Negro, que é curioso a gente comentar, porque pouca gente sabe que a gente tem o Museu do Negro aqui em São Luís, que é a Casa de Nilzinho, onde a gente fala um pouco da escravidão, como que os negros chegaram aqui. Então isso também é muito bacana e faz parte do nosso roteiro cultural. A gente tem a parte de praias, que é muito rica, né? A gente tem uma diferença aqui do nosso mar, né? Como a gente tem muita influência dos rios, né? Então a cor da nossa água não é azulzinha, né? Não é muito clara como a gente vê aí em Fortaleza, né? Em algumas praias do Nordeste. A gente fala que o nosso mar é perolado. Olha que diferencial, né? Que a nossa água ela é um pouco mais acinzentada, né? Então, mas não é que seja suja, porque realmente tem muita influência dos rios, né? E a gente tem uma área de manguezal muito grande aqui próximo de São Luís, né? Então, tudo isso influencia na cor das nossas águas. Então, as praias também a gente pode fazer visitação. A gente tem, inclusive, esse tour de praias em São Luís, onde a gente passa um dia na praia, come um caranguejo, né, que é muito tradicional aqui na nossa região. Temos essa parte que eu falei do Polo São Luís, onde a gente faz Alcântara, que você pode fazer um dia completo Alcântara ou fazer pernoite na cidade de Alcântara, que aí você tem uma história, praia e cultura para ser explorado também. Aqui próximo, São José de Ribamar, que aí vem a parte de religiosidade, a gente tem a morada do Santo Padroeiro do Estado. E é curioso que aqui no Maranhão tem muitas pessoas que chamam José de Ribamar, né? Geralmente os pais fizeram homenagem ao nosso Santo Padroeiro, que é São José de Ribamar, né? Então isso é uma curiosidade aqui da região também. E aí você tem a Igreja Matriz, que a gente faz a visitação, conhece a cidade de São José, que é uma gracinha. E aí também tem a parte de praias que dá para ser visitado também na região de São José. São 30 quilômetros aqui de São Luís, é super próximo. E aí vem as Fronhas, né, que eu comentei, né, na cidade de Raposa. Então Raposa também fica a 30 quilômetros de São Luís. A gente tem as Fronhas maranhenses. A gente, para chegar nas Fronhas, a gente faz um passeio de barco pelos furos que a gente tem aqui na região. Dá para você, inclusive, em fazenda de ostra, comer uma ostra pescada na hora. Ali é show. E aí, no final do passeio, você para na praia de Carimã, que é onde fica esse complexo de dunas, que parece muito com os Lençóis, só que numa proporção menor, né? Então, a gente também faz esse passeio para Raposa e a gente consegue fazer isso em um dia, no caso, né? Tanto Raposa quanto São José de Ribamar. Só eu falei de atrativos que já contei com 5 dias. Não, né? Legal. Mas deixa eu te aproveitar que tem muita pergunta aí. E eu falo assim, Vamos lá. Eu falei até... Primeiro, eu quero divulgar... Consulte a Orinter no YouTube. A gente tem o nosso canal lá, o canal da Orinter no YouTube. Vídeos. A gente vai mandar muita coisa lá. Estou comentando com o Adriano fora do ar, a gente tinha comentado, de colocar os vídeos e conteúdo de São Luís e Lençóis lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Então consulte, se cadastre, seja um inscrito, nos ajude a divulgar o YouTube. Vai ter muito conteúdo para você poder mostrar para o seu passageiro. Porque lembrando que a Orinter é 100% focado no agente de viagens. Então você pode mostrar esse canal para o seu cliente, que nosso interesse é sempre você, agente de viagens. Mas voltando um pouquinho, Adriano, o pessoal está perguntando, ok, qual que é a melhor praia? Eu quero que você resuma
para mim qual é a melhor praia aí, ou as melhores praias. Como é a hotelaria de São Luís? Quais Show. você indica? E outra coisa, qual que é a melhor época para a gente poder continuar a nossa viagem fantástica com destino a Lençóis? E se der um tempinho, você falar de Chapada, tá bom? Vamos lá. Legal. Show, vamos lá. Então, assim, hotelaria, né? Hotelaria a gente tem aqui, os hotéis ficam principalmente na região das praias de São Luís, no bairro do Calhau, o bairro da Ponta da Areia. Então, a gente tem, começando aqui no bairro do Calhau, nós temos o Hotel Blue Tree, que é um dos melhores hotéis aqui de São Luís, né? Que era o antigo Hotel Pestana, né? E ele virou a bandeira tem mais ou menos uns 2 anos, e é um hotel que foi reformado e está muito bacana para você se hospedar. E aí já é uma categoria superior. Ainda na mesma região a gente tem o Hotel Praia Bela, também que é muito bom, Hotel Calhau Praia e Hotel Litorânea. Todos esses são de frente para a praia, né? Aqui no bairro do Calhau, onde ficam as principais praias de São Luís. E aí a gente tem no bairro da Ponta da Areia o Hotel Brisamar também, que fica frente praia, né? Temos o Hotel Veleiros, Hotel Ponta da Areia, Hotel Premier, Hotel Rio Poti, então, e o Hotel Stopway. Todos esses hotéis ficam aqui na região das praias. Fora das praias, a gente tem o SLZ Lagoa, que é um hotel próximo da Lagoa da Agência, que também é um ponto turístico aqui de São Luís. Não é longe das praias, também é próximo. E aí depois a gente tem o Green Smart, que fica também no bairro de São Francisco. E aí a gente já segue para a região do Centro Histórico. Eu estou meio que fazendo um percurso aqui com vocês, para vocês entenderem como que fica essa localização melhor. Muito bom. No Centro Histórico, a gente já tem o Gran São Luís Hotel, que a gente fala que ele fica no coração do Centro Histórico. Ele fica do lado da Igreja da Sé, que é a igreja matriz aqui de São Luís, próximo do Pazo dos Leões, próximo da Praça Benedito Leite. Então ele fica muito bem localizado. Ele fica no Centro Histórico, literalmente. Falando de hotel, temos pousada também no Centro Histórico. A pousada que a gente recomenda é a Porta da Amazônia. É um complexo de 3 casarões, né? O dono é um italiano. Ele reformou e transformou eles em pousada, e também tem uma pizzaria e um bar muito badalado aqui à noite no Centro Histórico. Então a gente tem essas opções aqui de hotelaria em São Luís para você trabalhar tranquilamente. Quando se fala de praias, a gente recomenda muito a Praia do Araçagi, que é uma praia que a gente pode tomar um banho tranquilamente. As águas daqui não são águas frias, são águas mornas. Então é uma outra característica das nossas praias aqui. A Praia de Carimã na Raposa, que eu falei, também é bacana para você visitar. Né? Então, a gente recomenda principalmente essas 2 praias aqui na ilha. Temporada, né? Para visitar São Luís, a gente tem um ano inteiro, viu, Daniel? Não tem nenhuma especificidade. Um período de alta e baixa nós temos aqui, principalmente por conta dos lençóis. Né? Mas o que é importante a gente comentar, esse período agora, por exemplo, que vai de dezembro, né, e agora no primeiro semestre do ano, até mais ou menos meados de maio, junho, é período de chuvas. Inclusive está chovendo em São Luís agora, choveu muito agora, inclusive, né, hoje. Então, esse período é período de chuvas, tá? Então, pode ser que nesse primeiro semestre o passageiro for viajar, ele encontre chuva aqui na ilha, né, aqui em São Luís. Então, assim, é importante a gente informar isso. Mas isso não atrapalha os passeios, tá? A gente realmente pode fazer visitações e só aquelas chuvas rápidas, né, capital. Oi? Só aquelas chuvas passageiras, né? Só aquelas chuvas rápidas, né? Você intercala entre elas, né? Aquela chuva forte. Isso, é. É importante dizer. A gente tem chuvas que são muito rápidas, né? E tem chuvas que vão demorar aí 1 hora, 1h30, mas assim, a gente consegue adaptar os roteiros, viu? Nada que fique prejudicado para o passageiro, que ele não possa fazer uma atividade. O que fica só complicado é praia, né? Porque praia com chuva aí não tem como. Mas o resto dos atrativos aí dá para fazer tranquilo. Adriano, acho que a gente vai ter que partir para Lençóis, porque o papo tá bom e a conversa vai e o tempo passa. Só teria vamos lá, fazer, para a gente ir para Lençóis e caminhar, repetir aí, eu pedi todo mundo falando dos hotéis. Rapidinho, só o nome dos hotéis? Você consegue repetir aí? Hotel Blue Tree, Hotel Praia Bela, Hotel Calhau, Hotel Litorânea. Eu esqueci de falar do Luzeiros, tá, pessoal? Hotel Luzeiros, tá? Que é o segundo, é o outro hotel que é 5 estrelas aqui. Hotel Brisamar, Hotel Veleiros, Hotel Gran São Luís, Hotel SLZ Lagoa, Hotel Green Smart, Stopway, e a gente também tem o Ibis, tá? Que fica aqui também próximo do bairro do Calhau. As pousadas? Pousada Portas da Amazônia, que é a pousada que fica no Centro Histórico. Tá. As melhores praias? Praia do Araçagi e a Praia de Carimã, onde fica as Fronhas.
Gente, se vocês não pegaram agora, tá no nosso canal do YouTube, Orinter. Olha lá, Orinter Travel. Entra lá, puxa Orinter por Travel, vai estar lá no nosso canal. Essa live vai estar gravada com todas essas dicas fantásticas do Adriano. Gente, vamos compartilhar que agora a gente vai viajar para Lençóis e eu quero atingir minha meta ou chegar nos 500. Vamos lá? Então vamos Vamos lá, compartilhar vamos essa subir, live galera. aí. Vamos, E vamos agora a gente vai curtir. navegar aí nos bons sentidos, caminhando para Lençóis. Adriano, qual que é a melhor época para ir para Lençóis? O que que eu encontro em Lençóis? O que que eu faço em Lençóis? Que período eu devo ir? Comporta grupo? É indicado para criança? Como eu vendo Lençóis, Adriano? Me ajude e ajude esses agentes aqui, 450 agentes nessa live, como vender Show, show. Lençóis. Pessoal, olha, depois dessa live aqui vai ser muito fácil vender lençóis. Eu vender o Maranhão, isso eu garanto para vocês. O Daniel tá ajudando aí, a gente vai fazer o possível para que vocês conheçam tudo. Pessoal, vamos lá. Lençóis Maranhenses, né? Então, fica a 260 quilômetros de São Luís. Tá? O ideal é que realmente você chegue em São Luís, fique um tempo aqui na capital para poder depois seguir para Lençóis. Tá? E aí, o acesso principal é terrestre. Tá? Então, a gente tem saídas regulares de São Luís até Barreirinhas, que é a cidade portão de entrada para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. A gente tem as saídas a partir de 6h30 da manhã, a gente começa a embarcar no carro regular, tá? Então, o embarque, a gente faz uma rota nos hotéis aqui de São Luís, então mais ou menos uns 40 minutos a 1 hora de embarque, dependendo de quantas pessoas vão ser embarcadas no dia. A gente trabalha com van e micro-ônibus, porque a gente não coloca ônibus para também não ficar um embarque muito inchado. A gente faz um embarque mais dinâmico, aí uma logística mais rápida. Então, a gente faz esse percurso em 4 horas de viagem, tá? Então, durante as 4 horas, a gente tem uma parada na cidade de Morros, que é para o passageiro poder esticar as pernas, tomar um café, ir ao banheiro, e aí a gente segue para Barreirinhas. Lembrando que Lençóis Maranhenses, pessoal, são 155 mil hectares de dunas e lagoas. É enorme, né? É maior que a cidade de São Paulo em extensão territorial. E aí a gente tem outras cidades também, como Santo Amaro, Primeira Cruz, Humberto de Campos, que contemplam os lençóis. Só que a gente vai focar mais em Barreirinhas, que é onde é a cidade que hoje tem a maior estrutura, viu, Dani? A gente pode falar um pouco das outras também, mas eu vou focar aqui mais em Barreirinhas com portão de entrada. Isso. Então a gente sai pela manhã, chega em Barreirinhas ali por volta do meio-dia, faz o check-in no teu hotel, né? A hotelaria de Barreirinhas também é muito boa. A gente pode casar aí facilmente os hotéis de Barreirinhas com os hotéis de São Luís, nas categorias, né? Então, para já aproveitar o gancho aqui de hotelaria. Hotéis em Barreirinhas, Porto Preguiça Resort, que é o melhor hotel da cidade. Hoje ele está com 100 chalés, tá? O resort é maravilhoso, na beira do rio. Tá? Então, hoje é o melhor meio de hospedagem da cidade de Barreirinhas. Temos o Gran Lençóis, que é um hotel também muito bom, só que a diferença é que ele é um prédio, né? Ele é uma construção vertical, né? Mas também tem uma qualidade de serviço, de estrutura também muito boa para atender os hóspedes. Pousada Encanto do Nordeste, também, que é uma pousada muito boa, uma pousadinha de charme, muito bacana também que a gente encontra lá. Pousada do Buriti, que é bem no centro da cidade. Então, a Pousada do Buriti, ela fica uma das melhores localizações de Barreirinhas. Pousada Vasto Horizonte, Pousada do Rio. A gente tem também algumas pousadas mais afastadas, como a Orla Náutica, né, Pousada do Murici. Hoje a gente tem, no mínimo aí, pessoal, umas 15 ofertas de hotelaria com uma boa estrutura para acomodar o passageiro em Barreirinhas, certo? Então, chegou lá em Barreirinhas, fez o seu check-in, te acomodou no hotel. À tarde, a gente já faz um passeio para conhecer as dunas, né? Então, a gente vai visitar os grandes lençóis. E aí, para a gente acessar o Parque Nacional, é através de trilha, né? Então, a gente vai usar aqueles carros 4x4, quase anfíbio, né? Que a gente fala aqui no estado, que são as jardineiras, né? Então, a gente usa aqui as Hilux, que são os carros que se deram melhor aqui na região da Toyota. E aí esse carro tem uma carroceria que levam 10 pessoas, né? Então são 10 turistas que a gente transporta ali naquela jardineira, e aí vai mais o guia, então vão 11 pessoas no total, sendo 10 passageiros mais um guia. E aí a gente faz uma travessia de balsa, entre Barreirinhas e o Parque Nacional tem o Rio Preguiças, né? Que é um rio aqui da região que divide a cidade do Parque Nacional. Então a gente atravessa o parque aí 10 minutinhos de balsa, depois começa a aventura, cara. Então a gente faz uma trilha aí de 30 a 40 minutos para poder chegar na parada estratégica lá do parque para a gente começar a visitar os lençóis. Um detalhe,
O Parque Nacional é uma área de proteção ambiental, então a gente não pode acessar as dunas com o carro, tá? Então a gente para a Toyota, né, ali a Jardineira, no estacionamento, os passageiros desembarcam e a gente começa uma caminhada. As caminhadas são leves, tá? Então a gente consegue atender todo o público. Crianças menores, eu não recomendo menor do que 3 anos, tá? Porque senão 2 anos o pai já vai ter que carregar no colo, já fica um pouco mais cansativo. Para a própria criança também eu acho que é um pouco mais puxado, né, Daniel? Você fazer uma Sim. atividade dessa. Então, eu recomendo a partir dos 3 anos, tá? E para a melhor idade, o que é importante a gente saber, qual é o grau de locomoção desse passageiro? Ele se locomove bem? Ou ele tem alguma dificuldade? Ele passou por algum procedimento? Ele tem algo que não que evite, mas que dificulte um pouco ele de caminhar? Então é importante a gente, do receptivo, saber desse detalhe para a gente poder preparar o passeio para esse passageiro. A gente não vai deixar de atender. Né? O que a gente faz é justamente adaptar, colocar um guia a mais na operação. Em vez desse cliente ir lá na jardineira, a gente coloca ele dentro da cabine do carro. Né? Então a gente faz essas adaptações, essas melhorias para poder atender melhor o perfil do passageiro. Então chegou Adriano, nas dunas, começa... Oi, Dani? só fazer uma perguntinha também para a gente entrar. Quanto tempo essa Tá. caminhada está perguntando? Perguntaram, que aí você já colocou da idade, se a partir de 60 anos ou mais. Pediram para comentar também sobre o voo que tem na cidade. Quadriciclo, que eu Isso. acho que tem um pouco dos passeios também que se faz. Só para você comentar, você sabe que a gente também tem um limite de tempo no Instagram, então para a gente Isso. adiantar, porque o pessoal quer saber muito da Rota das Emoções, que também leva Show. até São Luís, tá bom? Beleza, vou agilizar. Então, pronto. Com relação à questão da idade, né? Então, é interessante a gente saber esse detalhe em relação a como que é a locomoção desse passageiro, tá? Então, a gente já atendeu passageiro de 90 anos aqui para fazer lençóis. Então, isso aí, e o cara com mais disposição do que eu, assim. Então, foi muito tranquilo para fazer essa operação. É importante só a gente conhecer como é que é o perfil desse passageiro. As caminhadas duram em torno de 10 a 20 minutos, né? Então, a gente faz um circuito de lagoas, né? A gente visita pelo menos ali 3 ou 4 lagoas para conhecer os grandes lençóis, né? Então, uma tarde toda e encerra com o pôr do sol. Tá? Então, a gente faz o pôr do sol nas dunas, depois do pôr do sol retorna para Barreirinhas pelo mesmo percurso da trilha, né? Então, esse passeio dos grandes lençóis a gente faz numa tarde, tá? Então, a gente consegue fazer ali no meio período, começa às 14 e vai terminar por volta das 18h30 às 19 horas, beleza? Tá. Então, é interessante entender como que é essa logística aí, mas as caminhadas são leves, tá? Se teu passageiro tiver alguma dificuldade, a gente consegue dar um apoio com o nosso guia local para que ele possa acessar melhor o parque. Outro atrativo também lá é o Rio Preguiças, então a gente tem um circuito que vai pelos pequenos lençóis, e a gente faz 3 paradas, né, que fazem Vassouras, Mandacaru e a Praia do Caburé. Né? Então esse circuito é o dia todo, já é um passeio mais longo, a gente faz em lancha voadeira, né? E aí ele começa às 8h30 e vai terminar por volta das 15h30, saindo de Barreirinhas, voltando para Barreirinhas, né? Então, esse também é um outro atrativo que a gente tem na região. Sobre o sobrevoo, a gente tem aeronaves monomotoras de 3 a 5 lugares que se fazem sobrevoo ali na região de Barreirinhas e dura 30 minutos, tá? Então, nesses 30 minutos, a gente sobrevoa tanto a cidade de Barreirinhas, quanto os grandes lençóis, quanto os pequenos lençóis. Então, a gente consegue ver de modo geral ali o Parque Nacional e também os pequenos lençóis, quem faz o sobrevoo. O sobrevoo ele começa a partir de 6h30 da manhã e aí ele vai finalizar a operação do sobrevoo no máximo até às 16 horas, porque a gente não pode sobrevoar à noite, tá? Então a gente tem que sobrevoar antes do sol se pôr, para que também tenha uma boa visibilidade. Quadriciclo. Quadriciclo, pessoal, a gente hoje não tem recomendado o passeio de quadriciclo, porque é um equipamento muito forte, muito pesado para você fazer uma trilha dessa. Então, assim, infelizmente ocorreram vários acidentes aqui na região, tá? Então, a gente não tem recomendado fazer o quadriciclo. O que se pode fazer de quadriciclo é lá na Praia do Caburé, quando o passageiro vai fazer o circuito dos pequenos lençóis de lancha, tem quadriciclos para você alugar e andar 10 minutos na beira da praia, tá? Então, essa é uma forma de você experimentar o quadriciclo. Porque antes a gente conseguia atravessar o parque de quadriciclo. Então, esse roteiro hoje, a gente não tem operado por conta que ainda não tem uma regulamentação de segurança para ele, tá? Tá, Adriano, 2 coisas. Gente, se vocês compartilhar, a gente atingir a nossa meta das cestas, eu vou convencer o Adriano aqui a gente fazer um sorteio. A gente vai fazer um sorteio diferente. Todo mundo que participou dessa live
vai mandar um e-mail para o seu comercial e a gente vai fazer um sorteio bacana posteriormente. Isso, mas só que a gente tem que compartilhar isso, porque assim, nada é de graça nessa vida, tem que ajudar as pessoas que necessitam. Então, bora compartilhar, vamos atingir o mínimo número aí de compartilhamento e a gente faz esse sorteio para que vocês possam conhecer, porque eu sei que é um destino que dá vontade, sim, de conhecer, é um destino maravilhoso, e conhecendo, né, Adriano? Eu não vejo problema nenhum a gente dar a parte terrestre aí, tanto em São Luís quanto Barreirinha, para as pessoas poderem conhecer aí, a gente faz com direito acompanhante. Mas, Adriano, quando eu chego em Lençóis, o que eu vejo? Qual que é a minha sensação? Eu contemplo o quê? Porque, assim, qual que é a melhor época de eu ir para lá? E quantos dias eu devo dividir entre São Luís e Lençóis? Quando eu chego, eu me deparo com areia, o que eu enxergo? Qual é o sentimento que eu tenho quando eu chego lá? O que eu contemplo, que é tão querido, que é tão maravilhoso? E quanto tempo é ideal para mim poder ficar em Lençóis, conjugado com São Luís? Show. Então, Lençóis, a gente recomenda no mínimo 3 noites. Tá? 3 noites ali em Barreirinhas, onde você consegue fazer uma programação com boas atividades de passeio, contemplando esses 2 roteiros que eu comentei com vocês agora. Fora isso, ainda tem um Atins também que se pode fazer em um dia completo, ou pernoite lá na Atins, tem Santo Amaro. Então, mínimo de 3 noites é o ideal para você fazer ali em Lençóis Maranhenses. Somando com São Luís, então você pode pegar 7 dias. Uma semana de roteiro, né, de pacote, você pode fazer bem em São Luís e Lençóis. Se o teu passageiro tiver mais tempo, 8 dias, 9 dias, 10 dias, a gente consegue também fazer um roteiro muito completo, contemplando todo esse total de dias que ele pode fazer. Mas 7 dias é o ideal. 7 dias a gente tem um pacote bem completinho e você consegue conhecer bem São Luís e Lençóis Maranhenses, tá? Com relação à temporada, né, o que a gente recomenda? Também de vender o ano inteiro. A gente tem um período das lagoas cheias, né, das lagoas que chegam no nível mais baixo e que algumas chegam até a secar. Então, esse período agora, que é período de chuva, as lagoas estão enchendo. Ano passado, choveu muito. Então, as lagoas nem chegaram a secar, Daniel. Então, a gente teve aí quase que uma temporada emendada, vamos dizer assim. Né? Então, as lagoas elas baixam o nível da água, até porque tem um período que não chove, que vai de mais ou menos julho até novembro, dezembro mais ou menos. Algumas chuvas mais coisa rápida. Né? Então, nesse período aí, não chove e as lagoas estão cheias porque choveu de dezembro até maio. Né? Então, a gente tem um período uma estiagem bem grande aqui na região. Né? Então, chove bastante esse período, enche as lagoas, né? E aí, a partir de abril, já tem lagoa cheia. Né? Então, você já consegue fazer atividade aqui. O que é interessante como tem lagoas que não secam, então você pode fazer o ano inteiro. Com um detalhe, tá? Na época da baixa, as lagoas elas começam a baixar muito ali em setembro, né? Então, tem algumas lagoas que chegam até a secar. As lagoas que ficam por mais tempo, elas têm uma coloração diferente da água, a água é um pouco mais escura. Então, é importante entender que nesse período de setembro até dezembro, começo do ano, janeiro, fevereiro, as lagoas estão com nível mais baixo, algumas lagoas que ainda continuam estão com a água um pouco mais escura. Então, é interessante o passageiro entender por quê, o agente. Já teve passageiro que veio na baixa, eu encontrei aqui as lagoas de cor clara, de cor azulzinha, né, como a gente vê nas imagens, né? Então, é importante ter esse detalhe. Então, nesse período de baixa, que vai de novembro, né, outubro, novembro, até meados de fevereiro, março, as lagoas estão com nível mais baixo e as que estão com um nível melhor de água, a cor da água é mais escura. Tá? Então, é interessante entender que dá para vender o ano inteiro, só que com essas características, tá? Tá. Legal, outra pergunta, Adriano. Qual a experiência que eu vivo em Lençóis? Eu gostaria que você repetisse a quantidade de dias que você falou. Pronto. 3 dias e 4 dias, a gente está falando pacote de 7, mas a gente entende que a retomada do Brasil pode ser que seja uma viagem mais curta ali, que eu fique 2 dias em São Luís e 3 dias, que você faça pouco isso. E quais são as experiências que eu encontro? Porque eu entendo que esse cliente novo, que a gente vai aprender a lidar, que vai ter que trabalhar, ele procura experiência. E quais são as experiências que a gente pode viver? Quais são as experiências que eu tenho quando eu chego tanto em Barreirinha, São Luís e região? Quais são essas experiências que aqui a gente pode dar como dica para os agentes de viagens que não estão nos vendo, para ele conseguir ganhar uma venda ou ele ter um diferencial? E lembrando, gente, todos esses produtos estão disponíveis no Orient Travel, online, 100% confirmação, com preço até 2021. Pode procurar, tem um produto lá. Nos acesse, siga nós lá no nosso canal do YouTube, Orienter to Travel, também está disponível lá. Não deixe de seguir no canal, a gente vai estar botando muita coisa bacana. E vamos continuar aí que sim, mande um e-mail para o seu comercial, a gente vai encontrar uma forma de contemplar aí um sorteio de uma viagem da parte terrestre com São Luís, com Lençóis. Não é isso, Adriano? É isso aí. Agora aí é com você. É isso aí. Fala um pouquinho para nós das perguntas aí.
Você perguntou sobre isso, né? Qual é a sensação que a gente tem quando chega nos Lençóis? Cara, eu vou dizer assim, é uma criação de Deus, né? Eu digo que a gente teve passageiros que quando chegou no Parque Nacional, que olhou aquela imensidão de dunas e lagoas na frente dele, ele começou a chorar de emoção. Então, assim, essa é a experiência que o passageiro tem quando ele chega nos Lençóis, né? Ele realmente tem uma imagem única de uma criação de Deus, né? Os Lençóis, ele é maravilhoso, né? Então, onde você vai encontrar no mundo, né, dunas de cor branca, né, branquinha mesmo, com um complexo de lagoas azuis à tua frente. Então, realmente, é assim uma imagem espetacular e única, né? Não tem isso no mundo, a não ser aqui no Maranhão. Então, é importante vocês passarem essa emoção para o passageiro, né, quando estiver no balcão da venda, quando ele estiver procurando em relação a Lençóis, porque realmente ele vai ter uma emoção quando ele chegar e olhar essas dunas na frente dele, essas lagoas. E com certeza ele vai te contar da experiência dele quando ele tomou o primeiro banho nessas lagoas, né? Que ali é uma das melhores experiências. Você sai correndo nas dunas e cair nessa água, que também é uma água que não é gelada, é morna na temperatura da água, então você tem uma experiência maravilhosa. Aqui em São Luís, o que é mais bacana para o passageiro, principalmente é quando ele chega no centro histórico, e eu vou dar uma dica que é você ir à noite no centro histórico de São Luís. Como o nosso centro histórico, a gente tem toda a fiação elétrica, né, toda a instalação elétrica do centro histórico que ela é subterrânea, e o que ilumina são os lampiões. Então tu tem ali uma ideia como se tu tivesse realmente voltado no tempo, né, com aqueles lampiões iluminando as ruas todas de paralelepípedo, né? Então, assim, é fantástico, né? Então, isso é uma coisa que atrai muito o turista, ele realmente fica muito emocionado quando ele está aqui na região. Tá, legal. Gente, Yuri, muito legal, assim, até para a gente entrar na Rota das Emoções, vou pedir que você consiga falar um pouco da rota ainda, mais breve, né, para a gente dar tempo de encerrar, bacana. Ô, gente, para concorrer ao sorteio que nós iremos fazer, eu só vou pedir uma única coisa, se inscreva no canal do YouTube da Orinter, tá? Para a gente poder validar e saber que você estava olhando e aproveitar esse conteúdo do Adriano aqui e outros conteúdos que a gente vai colocar lá, tá? Então se inscreva no canal do YouTube também para poder validar esse sorteio e a gente contemplar, tá bom? Eu acho que é legal e todo mundo ganha, a gente vai fazer essa viagem. Eu vi que muitas pessoas gostaram, eu acho que é importante conhecer. Show. Adri, me fala um pouco, cara, da Rota das Emoções, não precisa todo, mas da ponta onde chega e como as pessoas ficam apaixonadas por esse roteiro. Legal. Pessoal, a Rota das Emoções é um produto único no Brasil, né? Foi muito premiado esse roteiro. Ele é uma união de 3 estados, Maranhão, Piauí e Ceará. Então você tem as capitais, São Luís, você tem no Piauí, não é a capital, mas é Parnaíba, que é uma das principais cidades do Piauí. E aí você tem ali no Ceará, Fortaleza como a ponta. Então a gente tem 3 pontas de aéreo que você pode trabalhar aí na Rota das Emoções. Mas o bacana é você fazer de uma ponta a outra, entrando por São Luís, começando por Fortaleza, ou entrando por Fortaleza, terminando em São Luís. Os atrativos são Maranhão, Lençóis Maranhenses e Delta das Américas, tá? O Delta das Américas, né, que é o mesmo Delta do Parnaíba, 70% dele do lado do Maranhão. Então a gente visita também do lado maranhense e do lado do Piauí você também visita o Delta e visita as praias do Piauí que são maravilhosas, né? E aí no Ceará você visita Jericoacoara, né, que já foi considerada uma das mais belas praias do mundo, né? Então a Rota das Emoções, Daniel, resumindo, é esse complexo de atrativos turísticos de 3 estados diferentes, onde o passageiro faz tudo isso em 4x4. Então, o mais bacana é você atravessar de um estado a outro em veículo 4x4, conhecendo os atrativos e as principais características de cada região ali em relação ao roteiro turístico, né? Rota das Emoções, 8 dias é o ideal para você fazer. Dá para fazer em menos tempo também, tá? Mas o tradicional é você fazer em 8 dias para conhecer bem os estados. E ele é indicado para que tipo de público, Adriano? A Rota das Emoções, dependendo de onde ele começa, que público que é esse? Qual que é a faixa etária de idade? Porque você sobe no 4x4, você desce, você caminha, você anda. Como que funciona isso? Então, a gente também indica para todos os perfis, tá? O mesmo perfil dos Lençóis, ele consegue fazer a rota por completo. O que é mais bacana na rota é que a gente utiliza carros de cabine fechada, viu, Daniel? São carros que têm ar-condicionado. Como a travessia entre os estados, ela dura um pouco mais de tempo, né? 3 a 4 horas. Quando eu vou sair do Maranhão, vou para o Piauí, do Piauí para o Ceará. Então a gente usa carro de cabine fechada. Então a gente usa tanto a SW4 da Toyota, que leva até
São 6 passageiros, mas a gente coloca no máximo 5 passageiros para ficar confortável. E a Hilux, né, ou S10 ou Amarok. Né? Então a gente utiliza esses carros para fazer essas travessias. Então ele tem até um pouco mais de conforto do que a própria jardineira lá dos Lençóis. Né? Então é recomendado para também todo tipo de público. As caminhadas também são leves. Onde você vai ter um pouco mais, um grau maior de caminhada, de dificuldade, é na parte dos Lençóis. Mas na região do Delta, a gente faz os passeios de lancha e os passeios nas praias, que também a gente faz no 4x4. E em Jericoacoara a gente faz de bugre, né? Então, você tem aí um conforto até melhor para o passageiro em relação a transporte. Tá? Então, é recomendado para também todo tipo de público. Tá, e uma outra pergunta para a gente encerrar aí, você deixar uma mensagem bacana para todo mundo que está aqui. E a bagagem, como que eu faço? Pronto. A bagagem, na Rota das Emoções, como a gente utiliza carros, geralmente essa operação, Daniel, é privativa, tá? Então a gente opera ela em carros exclusivos para o grupo, tá? A gente também não tem, a gente já atendeu até 90 passageiros na Rota das Emoções, né? Foi um comboio de carros, assim, foi uma operação muito grande, então a gente consegue atender uma boa quantidade de passageiros. E as bagagens, como a gente utiliza carro com carroceria, tipo a Hilux, a Amarok, a SW4, a gente tem ali uma carroceria que comporta bem as bagagens. A gente recomenda até no máximo 23 quilos, tá? Que é o que é recomendado pela companhia aérea, né, hoje. Até por você não pagar muito excesso de bagagem, a gente consegue acomodar bem. Mas o ideal é que a pessoa sempre leve uma mala e uma mochila, né? Porque como a gente vai mudando de cidade, mudando de hospedagem, né? Então tem que ter uma facilidade melhor aí para fazer a logística. E o interessante lembrando que aéreo vão ser 2 pontas na Rota das Emoções. Ou eu vou chegar para São Luís e vou sair para Fortaleza, ou eu vou chegar para Fortaleza e sair para São Luís, tá? Então, o interessante é que você vai ter que ter 2 pontas de aéreo aí, de acordo com a chegada e saída do passageiro. E o que é interessante, o pessoal pergunta muito, como é mais bonito? Eu começar por Fortaleza, pelo Ceará, ou começar pelo Maranhão, né? Eu posso puxar sardinha para o Maranhão, né? Mas, enfim, vou ser, assim, sincero, e em relação a feedback que a gente recebe dos passageiros. Todos os passageiros que a gente atende, muita gente fala que é mais bonito começar pelo Ceará. Por quê? Porque Jericoacoara já é um produto mais consolidado, mais conhecido, né? Hoje a nível de turismo nacional. O Delta, né? Ele é diferente, que você tem ali passeio de lancha, ilhas, algumas praias diferenciadas. Mas os Lençóis é um negócio único, cara. Então, assim, o que o cliente fala, sem brincadeira, não é porque eu sou do Maranhão, viu? Mas sem brincadeira, o que o cliente fala é assim, olha, quando você chega nos Lençóis, eu, assim, fechou minha viagem com chave de ouro. Então, esse é o feedback que a gente recebe dos passageiros. Por isso que eu acho que é mais legal você começar por Fortaleza e terminar em São Luís. A Rota das Emoções também está no portal Orientrado, gente, olha lá. Gente, para participar do sorteio se inscrever no YouTube e mandar um e-mail lá para o seu comercial, para quem te atende, falando que participou dessa live, para depois mandar conteúdo e a gente saber quem estava aí. Adrianão, cara, por mim eu falaria muito mais tempo aqui, né? A gente teve um problema no início da nossa live, mas foi muito legal e, assim, gratidão aí pelo que você fez. Deixa uma mensagem para esse agente de viagens, que é o cara que está aqui na ponta, que vende, que precisa, e sempre é legal passar uma mensagem, acho que muito bacana para ele, que ele pode contar tanto com vocês, quanto com a Orinter, que é o foco 100% no agente de viagem, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para esse agente de viagens, cara, que está passando por momentos desafiadores e está se recriando e se reinventando e está agindo, começou a agir. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para eles aí, para a gente encerrar essa live bonita, com o lindo pôr do sol que está aqui em São Paulo e a chuva aí de São Luís. Show! Foi inveja, hein, cara? Pessoal, eu queria deixar essa mensagem para vocês, aproveitar o gancho que o Daniel, a oportunidade deu para a gente. A gente é parceiro da Orinter já há muitos anos e a gente tem o maior preço por isso. Então, os nossos pacotes da Orinter, assim, abraça, né, com todos unhas e dentes, né, os pacotes que a gente vem lançando, vem colocando no mercado junto, em parceria com eles. Pessoal, agora, eu digo assim, a gente está passando por esse momento, mas eu digo que é hora da virada para a agente de viagem. Porque o que teve de passageiro, que teve complicações durante esse período, que precisou do agente de viagem para poder resolver o seu problema, né, tenho certeza que vocês ficaram mais consolidados agora. Né? Então, o que é interessante é fortalecer isso ainda mais na rede de vocês.
né? Então, o turista, ele confia em vocês. O teu cliente, ele confia no que você fala e no que você faz. E tanto em uma recomendação de roteiro, quanto para resolver um problema. Então, o interessante é vocês perceberem que agora, eu digo, Daniel, que talvez seja a hora da virada para a gente viagem. Porque eu tenho certeza que muita gente mesmo que estava em viagem, pediu socorro, e eu tenho certeza que foi atendido. Esse cara que foi socorrido, ele não vai te abandonar nunca mais, né? Então, a gente tem que ter esperança de que tudo isso vai passar, tá? A gente sabe que agora as pessoas vão estar mais preocupadas com experiência, como o Daniel falou. Então, agora é hora de oferecer produto diferenciado, e está aí a Orinter para fazer isso, está aí o Maranhão mostrando que tem para oferecer, né? Então, vamos focar em turismo de experiência, em sustentabilidade, em produtos novos, né? Produtos segmentados, que eu acho que aí vocês realmente vão conseguir atrair e fidelizar ainda mais esse cliente com vocês. Galera, agora sim, ressignificar o trabalho da gente, reinventar o trabalho da gente, né? E contar com os parceiros, né? A Orinter que está aí fazendo esse trabalho e realmente mostrando o que vocês podem fazer, o que vocês têm de produto para vender quando tudo isso aí passar. Então, Daniel, essa é a mensagem que eu tenho para dar. Agradecer demais a Orinter pela oportunidade. Você que é um parceiraço nosso aí, amigo, tem um carinho especial por ti, pela Rose, pela galera da Orinter aí. E agradecer muito a oportunidade. Gente, Adri, gratidão, obrigado pela oportunidade, obrigado pela essa aula, foi fantástico. Para mim, ficaria aqui muito mais. Mas eu queria deixar também uma mensagem para a gente de viagens. Esse é o seu momento, é o momento da virada, acredite em você, aproveite todas as oportunidades, se capacite, busque informação, você vai sair muito, muito mais forte desse momento que está passando. Obrigado do fundo do meu coração, obrigado pela audiência. Batemos lá os 400 e pouco, vamos aí doar essas cestas básicas com muito carinho. Teremos a oportunidade de um sorteio, como foi dado sugestão. Gente, vocês são muito fortes, acredito em vocês. Vamos fazer uma corrente do bem, que eu falo que é uma corrente do abraço, onde um abraço para todo mundo aí. Hoje é virtual, amanhã será presencial e tudo passa, tudo vai passar. Acredite em você, confie em você e lembre que a Orinter que está ali atrás está com você hoje e sempre, olhando para o futuro e dividindo com vocês todo este momento. Eu mando um abraço em nome da Ana Maria, do Roberto, da Mariana, do Júnior, de toda a diretoria, de todo o nível de especialista da Orinter, todos os coordenadores e de todos os colaboradores, a área financeira, todo mundo. Então, todo mundo trabalhando 100% para você, agente de viagens, porque nós acreditamos em vocês, vocês é a nossa maior prioridade e o nosso maior bem. Obrigado do meu fundo do coração, obrigado por esse tempo, obrigado por esse bate-papo e espero vocês na próxima live. Se Deus quiser, quinta-feira que vem tem mais coisa boa para vocês. Um beijo no fundo do coração. Dri, te amo, meu irmão. Obrigado. Obrigado, Dani. Tamo junto, cara. Fica com Deus, gente. Obrigado, hein? Até a próxima. Um beijo no coração de todos, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, cara.